Deuses acima. Ele, Muli, divindades e Wei, está disposto a desistir da chance de divindade e desistir de 5 anos de cultivo para que possa voltar. Ele se vê jogado no chão, se perguntando se finalmente havia conseguido retornar à Terra, quando ele olha ao seu redor e percebe que sim, ele havia conseguido voltar. Pessoal, peço a todos humildemente que se inscrevam no canal para estar fortalecendo. Caso curtam o vídeo, deixem seu like e comentem se querem a próxima parte. Em seus pensamentos, como se fosse uma forma de homenagem, ele diz que finalmente voltou e agora ele pode reparar os seus pecados. Então ele jura a Zhou Shiheng que dessa vez ele não permitirá que o mesmo prejudique sua família. Logo ele entra em um dormitório e ele olha um relógio. Ele precisava ganhar muito dinheiro de uma forma extremamente rápida para que ele possa mudar a situação de sua família. Ele tinha ouvido dizer que uma loja recém-aberta estava vendendo lagostim nas proximidades, então ele decide tentar. Enquanto ele buscava a forma de conseguir dinheiro rápido, alguns rapazes entram em seu quarto e diz a ele que o jovem mestre Mu não tinha assistido às aulas novamente, mas Mu ficou ali mexendo no computador e tentando ignorar. Logo o rapaz diz que seus irmãos estão com fome e que ele tem de dar um jeito de levar o jantar até ele. Porém, Mu ainda continua ignorando. Quando o cara aponta o dedo para ele e diz que ele não tem dinheiro e mesmo assim o está ignorando. Então ele pergunta a Mu se não tinha medo de que contasse toda a classe o seu segredo, que ele não era de uma família rica, ele era falso. O rapaz, Zhu, se altera e grita que deixará que todos na escola saibam, enquanto seu colega o impede dizendo para que Zhu não seja assim. Se Mu quer ser rico, que seja assim. Mas o mesmo rapaz que impede, pede a Mu que os dê algo em troca para que eles possam manter isso em segredo. Mas Mu se levanta e fecha o seu laptop e guarda em sua mochila e sai andando, dizendo que não se importa, deixando todos boquiabertos, pois ninguém esperava isso. Zhu então fica boladaço e xinga ele de verme arrogante, enquanto Mu ignora completamente, pois está focado em encontrar uma maneira de recuperar o seu cultivo. Mu decide ir até uma lojinha no centro da cidade. Ele tenta vender o seu notebook, mas a moça da venda diz que é $800 e que isso não é um valor baixo, pois ele usa esse computador há mais de 3 anos e está totalmente desatualizado. Mas Mu se vê pensando que sua mãe poupava por alguns meses só para ele poder comprar um laptop, e agora vale uma pechincha, em torno de $800. Na universidade, ele brinca curtindo a vida com os ricos, forçando a sua mãe a dar mais dinheiro. E quando ele estava sem dinheiro, ele mandava mensagem para sua mãe pedindo mais e mais dinheiro, fazendo com que sua mãe definhasse aos poucos. Quando alguém o chama, é sua irmã mais nova. Na sua vida anterior, sua irmã havia sido arrastada para a bagunça de Mu, e a pressão de Zhou Shiheng acabou levando ela à morte. Ela então pergunta a Mu o que estava vendo, e ele responde que na verdade não está acontecendo nada. Em seus pensamentos ele promete que dessa vez a protegerá. Quando ela dá $5.000 para ele. Ela havia ganhado esse dinheiro em seu emprego de meio período, pedindo para que ele pegue a grana, mas que pare de perguntar para sua mãe. E ele fica surpreendido com o valor de $5.000. Sua irmã está zangada com ele. Ela pergunta se ele ainda está sendo burro, pois ele tinha ameaçado sua mãe de abandonar a escola se ela não lhe desse mais dinheiro, e ela descobriu isso. Ela também diz que sabe que ele está curtindo a vida com seus amigos, por isso está gastando dinheiro de forma desnecessária. Ela então grita para que ele seja real e entregue o pacote de dinheiro nas mãos de Mu. Ele diz que não precisa do dinheiro e que ela pode pegar e guardar para usar na escola, mas ela surpreende Mu quando diz que havia desistido da escola. Mu fica muito preocupada e assustada e a pergunta por que ela abandonou a escola. Ela responde que existe uma montanha de dívidas em sua casa e que alguns cobradores têm seguido ela e sua mãe. Como sua mãe poderia pagar de volta uma quantia tão grande? Tinha parado a escola para que pudesse trabalhar, para desafogar as contas, mas Mu, muito triste, abraça sua irmã. Ela fica envergonhada sem entender muito e pergunta a Mu o que é que ele está fazendo. Ele então pede desculpas a ela e pede também para que ela dê alguns dias para ele poder resolver o problema. Sua irmã percebe então que alguma coisa tinha mudado. O jovem mestre Mu estava muito diferente, tinha algo diferente nele hoje. Logo, Mu vai até uma vendinha para comprar algumas coisas para poder se alimentar. Ele corre até a mata para poder preparar uma bebida espiritual, mas quase não há energia espiritual na Terra. E para poder cultivar mais rápido, ele precisa confiar nessa bebida espiritual. Ele fica olhando a mistura que havia feito dentro da panela e algo surpreende o jovem mestre Mu. Ele havia conseguido fazer a sua bebida com esplendor. Logo ele pega o pote e bebe tudo. Algo começa a contornar o seu corpo, um tipo de energia. O cultivo pode ser classificado em 5 grandes domínios: Lianqi, Yudan, Shenhun, Huanshen, Tianhen. O manual de Shenxian que estava praticando é o conjunto mais eficaz de métodos de cultivo superiores. Ao atingir o primeiro estágio de Lianqi, sua força superaria a de um humano qualquer. Uma hora depois, a poção dele havia sido completada com sucesso. Lianqi, estágio inicial. Ele testa um soco em uma árvore
e ele deixa um oco completo na árvore. O seu eu atual deve ser capaz de lidar com todos os artistas marciais comuns da Huaxia. Agora então ele precisa achar a maneira mais rápida de ganhar dinheiro. Um lugar que parecia ser promissor. Mu encontra uma página na internet como se fosse a Deep Web. Lá é uma plataforma onde as pessoas trocam informações, bens e podem postar e aceitar missões. O Zoom no site há uma mensagem sobre o velho da família Liu, que havia rompido o reino da vida de Zoom. A cidade de Uxia tinha outro Zoom. Mu acredita que o Zoom deve ser um dos reinos entre os artistas marciais, ainda assim apenas mortal. Ele encontra alguém que estava contratando um assassino para matar a filha de um milionário Swain. A recompensa para os serviços era o valor de 10 milhões de dólares, e Feng Xi, o clã de assassino, havia aceito a missão. Ele foi olhar os comentários da missão, mas todos os comentários diziam que praticamente a menina já estava condenada. Mas Mu fica ali pensativo sobre o fato de que pagam 10 milhões de dólares simplesmente para matar uma garota, e ainda por cima tem gente que aceita o serviço. Logo, Mu vê uma mensagem de emergência. Era urgente. Eles precisavam contratar um mestre para proteger a filha por um mês. A recompensa era 20 milhões de dólares e ninguém havia aceito a missão. Logo, ele vai olhar os comentários dessa missão também para ver se encontrava algo sobre, e ele descobre que a missão era proteger a filha de Swain, a mesma garota que o clã Feng Xi havia sido contratado para matar. Mu se interessa pela missão e ele não perde tempo e aceita. Automaticamente, os usuários do site começam a comentar e se perguntam quem seria o Ji, o nome que Mu tinha usado no site. Logo em seguida, o telefone do jovem mestre Mu toca. Ele atende e Swain diz que está no café e que enviará alguém para buscar Mu, mas o Ji continua usando seu codinome. A moça pergunta a Swain se essa pessoa que ele havia contratado era mesmo confiável, e ele diz que já era um milagre alguém sequer ter aceito a missão. Swain era o presidente corporativo da Su, por isso ele possuía grandes riquezas, então fica combinado de conversar melhor quando Mu, ou melhor, o Ji chegasse. Meia hora depois, o Ji chega à casa de Swain, e ele se surpreende com a enorme casa. Swain também se surpreende por Mu ser tão jovem. Logo eles se apresentam, e Swain pede para que o Ji entre para conversarem mais tranquilo, mas o Ji sugere para que olhem aos arredores primeiros para checar a segurança. Enquanto eles caminham, então eles começam a conversar. Swain explica que ele tem um inimigo no mundo dos negócios e que eles estavam lutando há anos. Há pouco tempo, Swain havia dado uma pista à polícia sobre os ganhos ilegais de seu inimigo, e ele agora é procurado pela polícia e está fugindo, mas ele só não esperava que o cara usaria esse tipo de negócio para se vingar de Swain. O diz a Swain que a casa dele pode até estar quieta, mas que as pessoas lá não são poucas. Ele também diz que a casa está tranquila, apesar de estar cheia de pessoas. Swain fica surpreso, pois o Ji havia andado apenas uma vez pela propriedade e já tinha notado todos os guardas ali presentes. O Ji diz a Swain que contra assassinos de primeira linha, esses guardas são completamente inúteis. A secretária de Swain então chega e diz que o mestre Lin havia chegado. Lin Yue, artista marcial de nível médio, e seu discípulo, Zhao Xuan, o artista marcial de baixo escalão. Lin diz que gostaria de ter contratado mais ajuda, mas quando as pessoas descobriam que era contra o clã Feng Xi, eles recusavam as missões. Li diz a Swain para que não desista, que ele fará o seu melhor para encontrar uma solução. Logo eles acabam se apresentando um ao outro, e apresenta o Ji, que havia aceito a missão. Zhao Xuan e Lin ficam assustados por ele ser tão novo. Zhao Xuan pergunta se o Ji acredita que ele mesmo vale 20 milhões, e Lin diz para que Zhao não seja tão desrespeitoso, enquanto Swain tenta acalmar os ânimos por ali. Swain fica refletindo que apesar da perspicácia de Ji, ele é muito novo e provavelmente não será de grande ajuda, mas que ouvirá os planos dele. Então ele pergunta ao Ji quais são os seus planos para manter a sua filha segura. O Ji pede então para que ele remova toda a vigilância e guarda-costas ao redor. Então ele diz que não adianta tentar atrair o Feng Xi, pois ele não cairá em um golpe tão simples assim. Mu diz que não é essa a intenção, porque eles são muito fracos, então eles apenas vão estar no caminho dele. Todos ficam assustados com a resposta de Mu, e Swain acredita que o Ji é bem ousado. O Ji diz que Lin e Zhao mal estão qualificados para ficar ali. Zhao fica irritado e pergunta a Mu quem ele pensa que é, e o chama para lutar. Mu, em tom de sarcasmo, pergunta o que tem de tão bom em Uzun, que Zhao não estava nem sequer qualificado para testá-lo, e Zhao fica ainda mais irritado. O Ji diz a Zhao que se ele quiser testar, ele pode ligar para todos que quiserem lutar e que devem vir todos de uma vez contra ele. Swain, preocupado, sugere ao Ji que ele e Zhao façam apenas um duelo individual, mas o Ji diz que não há necessidade e fala para Zhao e os outros virem em sua direção. Zhao então diz que quer ver quantos segundos o Ji pode durar. Logo, todos os guardas começam a correr em direção ao Ji e tentam o atacar. E o Ji fica ali parado esperando o ataque dos guardas que vem de todos os arredores. Swain e Lin ficam se perguntando se ele não irá revidar. É quando um dos guardas enfim dá um soco em Ji, mas algo acontece. Um tipo de explosão manda todo mundo para os ares. Todos eles ficam caídos no chão enquanto o Ji fica ali, tranquilão com as suas mãos no bolso.
Zhao, Lin e Swain ficam completamente sem palavras, tentando entender algo do que aconteceu. Swain então pergunta o que foi isso. O Ji nem sequer havia movido um músculo. Enquanto Lin tentava desvendar aquilo, o Ji chama Zhao para brigar. Zhao se amedronta, mas enfim avança até o Ji. Ele tenta acertar Mu com um chute, mas Mu estica a mão e usa um tipo de esfera de energia que manda Zhao para bem longe, quebrando tudo à sua volta. Lin, vendo tudo aquilo, fica completamente sem palavras. Então ele pede desculpas e diz que havia se enganado a respeito de Ji. Zhao então pergunta a Lin se nem ele poderia vencer o Ji. E Lin responde que nem mesmo o Liu, que acabou de romper o reino de Wuzun, não é páreo para o Ji. E Swain fica sem acreditar no que acabou de ver. Lin revela a ele que o Ji é um Wuzun com alto cultivo. Quando aparece a filha de Swain e ela pergunta o que é que está acontecendo ali fora, por que tem tanto barulho? Já dentro da casa então, Swain diz a Mu que ele é abençoado com um talento impressionante. E o Ji responde que não é um talento, é apenas uma habilidade na verdade. Logo Swain diz que entrega a segurança de sua filha nas mãos de Ji e pergunta se há mais alguma coisa que ele possa fazer. O Ji então responde que há mais duas coisas. Primeiro, que Swain deve depositar os 20 milhões de dólares em sua conta. E em segundo, tudo o que ele disser vale para a segurança da filha de Swain. Swain confirma e responde que fará imediatamente o depósito. E o Ji responde que está bem. Mu precisa do depósito o mais rápido possível para sua irmã. Então ele diz que precisa sair por um dia. Todos eles se assustam e se perguntam por que ele quer sair agora. De acordo com o estilo de Feng Xi, fará uma mudança nesses 2 dias. E o Ji então pede para que Swain deixe sua filha ir junto com ele. Enquanto Swain pensa sobre, sua filha aparece vestida de pijama. E Swain fica extremamente irritado, pois tem convidados na casa para estar vestida desse jeito. Ela responde que está presa em casa todos os dias e que só pode comer e dormir. O que é que ela ia usar além de pijamas? Seu pai fica ainda mais bravo, mas Lin a defende, dizendo que é compreensível, pois ela está frustrada por estar presa por tanto tempo. Ela então pergunta quem é esse rapaz sentado no sofá. Seu pai então responde que ele é um hóspede estimado e que ele é quem vai protegê-la. Ela não deve desrespeitá-lo. O Ji então diz a ela que ela deve seguir o plano dele por um mês inteiro e que ele não irá restringir a liberdade dela. Ela diz então que quer sair. O Ji olha para o Swain em forma de pedir a permissão dele e ele libera a garota. Ela fica toda contente e seu pai diz a ela que ela tem de seguir o Ji e ficar por perto, que ela não tem permissão para correr em lugar algum. A garota concorda, mas ela não planejava seguir as ordens de Ji. Então no dia seguinte, dentro do carro, ela pede para que o motorista leve para o shopping, pois fazia muito tempo que ela não fazia as compras. Mas o Ji pede ao motorista que leve eles para a Universidade de Longshan. Ela ouve aquilo e olha para o Ji indignada. Então irritada, ela pergunta ao motorista quem é que ele vai ouvir, ela ou o Ji. O motorista diz a Su que o pai dela havia dito para seguir as ordens de Ji, e a garota mimada pede ao seu tio que pare o carro, que já que assim ela iria sozinho a pé. O tio dela olha para o Ji buscando alguma resposta de permissão, e o Ji responde para que ele então pare o carro. O motorista então obedece às ordens de Ji, e Su, contente, diz que seguirá o seu caminho, saindo do carro. Ela fica ali fora parada, esperando que eles tentem impedi-la, mas eles simplesmente fecham a porta e se preparam para sair, deixando Su totalmente sem graça. Por não ter muito o que fazer e estar no meio do nada, ela então entra no carro juntamente com os dois. E é claro, ela fica ali emburrada no carro. O Ji então diz a ela que se ela parar de gracinha, quando ele terminar os seus trabalhos, ele levará ela aonde é que ela quiser. Ela fica meio chateada e refletiva ali. Logo, eles chegam ao destino de Ji, e Su pergunta ao Ji se esse lugar é onde ele ficava, e diz que isso não é nada demais. Mas o Ji simplesmente desce do carro e ignora ela, e isso deixa ela muito boladinha. As pessoas do prédio começam a gritar por Su, dando umas cantadas e chamando a garota para perto. Então o Ji, ainda ignorando, pede para que ela o acompanhe. Ela fica se perguntando como é que ela pode entrar num lugar como esse. Seu tio então diz que seu pai havia ordenado para que ela ficasse sobre a área de visão de Ji. E Ji ouve tudo isso e diz a ela que se ela ainda quiser ir às compras, é melhor que ela o siga. Ela então obedece o Ji e o segue para dentro do apartamento. Mas ela acha que tudo aquilo que o Ji vive é extremamente nojento. Tem simplesmente um bando de nerdola ali jogando no celular, de cueca e totalmente suados. Um deles fala que finalmente o Ji estava de volta e que dessa vez a garota que acompanhava ele era muito boa. Um dos bobões ali no quarto pergunta a Su se ela está afim de brincar com eles. Por essa razão, o Ji se põe na frente de Su e a defende, pedindo para que eles parem de encher o saco. Eles pedem desculpas e dizem que só estão brincando, afinal eles são todos amigos. Mas um deles continua dando em cima da garota, dizendo que só querem se divertir. Então o Ji diz que foi eles que pediram por isso. O Ji faz o seu lance. Ele se concentra em seu poder. Do seu poder saem algumas almas que começam a aparecer, e essas almas têm rostos assustadores e se dispersam pelo cômodo. E essas almas diziam aos garotos
altos, que iriam devorar as suas almas e matá-los, e repetia isso infinitamente. Eles então se ajoelham e começam a implorar por perdão e pede para que não os matem. E Uji responde a eles apenas com seu olhar fixo. Su pergunta a Uji o que foi que aconteceu com eles, e Uji responde que isso tudo foi apenas uma ilusão. Ele pede para que Su aguarde um momento, ele só irá arrumar uma muda de roupa e então irão embora. Dentro do carro, Su pergunta a Uji que tipo de truque do mal ele havia usado nos rapazes no apartamento. Ele responde ela ameaçando golpeá-la, dizendo que agora ela viu do que ele é capaz, então se ela não obedecer, ela fica assustada e tenta se defender do golpe de Uji. Mas com um sorrisinho ele diz que está apenas brincando e se aquieta em seu lugar. Logo ela começa a estapear Uji dentro do carro pela brincadeira besta do rapaz. O motorista pergunta a Uji onde é que irão agora, e Uji pede para que ele aguarde um momento, então ele começa a discar alguns números em seu telefone. No telefone ele pergunta à pessoa misteriosa onde é que ela se encontra e onde ele poderia encontrá-la. Então ele pede para que o motorista acelere o carro e diz o endereço para o mesmo. Ele chega no local que parece uma loja e tem algumas garotas vestindo de empregadas. Su começa a rir de Uji perguntando se ele tem esse tipo de fetiche, enquanto ele se assusta ao saber que ali é onde a sua irmã está trabalhando meio período. Quando eles entram, é um tipo de restaurante com várias garotas vestido assim, atendendo aos clientes. Eles se sentam em uma mesa e uma garçonete logo vem até eles e pergunta o que desejam. Uji diz que tudo que está procurando é alguém chamado Mushin. A moça então responde que Shaoxin está trazendo comida. E lá estava Shaoxin, ou Mushin, com a comida de um cliente. E Uji fica ali observando a sua irmã, trabalhando. Mas alguém dá um tapa na bunda da irmã de Uji. O idiota que fez isso diz que Shaoxin o fez esperar por muito tempo e diz também que ela deveria se apressar. E Uji viu aquela cena ali em sua frente e já subiu o ódio em sua mente. O idiota chamado Sun, herdeiro do grupo Sun Properties, pede para que Shaoxin venha até ele para poderem conversar. Ela pede licença a ele e diz que ela ainda tem muito trabalho. Ele pede para que ela espere, por favor. Então, ele apresenta a ela uma aliança e pede para Shaoxin ser sua namorada. Todos ali ficam embasbacados e Shaoxin fica ali envergonhada, enquanto todo mundo olhava para ela. Su conta a Uji quem era esse idiota e que ele é filho do diretor das propriedades da Sun. Sun diz a Shaoxin que sabe que ela tem uma vida muito complicada, pois sua família é pobre e seu irmão é um completo de um inútil que só fica desperdiçando dinheiro. Ele também diz que se ela viver com ele, ela terá uma vida extremamente rica. Ela vira de costas para o rapaz e pede desculpas, mas o babaca não estava acostumado a ouvir um não. Então ele pega um copo de água e joga em seu próprio colo e chama o patrão. Logo o patrão chega correndo, perguntando ao jovem mestre Sun o que foi que aconteceu. Qual era o problema? O idiota diz que a empregada derrubou água nele e pede para que o patrão mande ela lamber onde derrubou. O patrão fica furioso com Shaoxin. Logo ele vai para cima dela para batê-la, perguntando se é assim que ela faz o trabalho dela. Mas alguém segura a mão do cara, impedindo de bater em Shaoxin. Era Uji. O patrão pergunta a ele quem ele pensa que é e pede para que o solte. Então Uji joga o cara bem longe em cima de uma mesa, quebrando a mesa ao meio. Todos ali no restaurante ficam assustados olhando aquele barraco todo. Shaoxin fica se perguntando o que é que seu irmão está fazendo ali. E Su fica boquiaberta com a força absurda de Uji. Sun aponta o dedo na cara de Uji e pergunta quem ele é. Uji não responde, mas o joga no chão com muito ódio. E o rapaz caído no chão diz que ele é o herdeiro das propriedades Sun. E como ele se atreve a bater nele? Que Uji estava pedindo a morte. Então, de longe, alguém responde que não sabia que o grupo de propriedades da Sun era tão poderoso assim. O rapaz ali no chão logo reconhece a voz, e é Su, ao lado de Uji. Ela pergunta se Sun tem certeza de que realmente quer tentar tocar em Uji. Su e Uji humilham o rapaz e o expulsam do lugar, e ele sai correndo, pois Su diz que irá conversar com o pai dele. Su diz a Uji que ele deve um favor a ela agora, mas Uji responde que Sun deve sua vida a Su. Shaoxin chega envergonhada e pede a Su e Uji que levem ela embora dali. Enquanto caminhavam, Uji pergunta a sua irmã por que ela estava trabalhando meio período ali. Com os olhos cheios de lágrimas, ela responde que era porque o pagamento era bom. E Uji estava muito assustado, pois sua irmã mais nova estava passando por esses perrengues justamente por sua culpa. Ela se queixava porque ainda nem tinha trocado de roupa. Uji pergunta a Su se ela sabe algum lugar para que eles pudessem comprar algumas roupas. E Su, felizona, diz que Uji perguntou a pessoa certa. Eles então vão à loja de roupa e Shaoxin experimenta um vestido e pergunta a opinião dos dois. Su responde que o vestido é lindo, pois ela tem um gosto muito bom. E Uji também aprova a vestimenta. Mas Shaoxin vê o preço na etiqueta e diz que é muito caro. Por esse motivo, ela não irá levar a roupa. E Su responde a Mushin para que não se preocupe, pois seu irmão Uji é muito rico, rico o suficiente para comprar a loja inteira, e uma roupa ou outra não fará a menor diferença.
E Mushin fica embasbacada e pergunta como é que isso é possível. Então Su diz que atualmente o Ji é seu guarda-costas e seu salário agora é muito maior. E o Ji responde apenas com um sorrisinho. O Ji então deixa sua irmã na porta de casa e diz que transferiu o dinheiro para ela e pede para que ela mande um pouco para sua mãe e guarde o resto para si. Enquanto ele entregava a ela uma sacola cheia de roupas, ela pergunta ao Ji se ele não irá responder por isso. O Ji diz que ele conheceu um mestre misterioso que lhe ensinou artes marciais e foi por isso que ele havia mudado. Mas Xiaoxin pergunta se ele acha que ela vai acreditar nessa mentira que ele havia contado. E o Ji fica tentando explicar a sua irmã que havia mudado, mas ela não estava acreditando. Por fim, ela diz que está feliz, que está tudo bem, é bom que ele tenha mudado. Então irá avisar a sua mãe à noite sobre essa incrível notícia. O Ji pede a ela que diga à sua mãe que ele sente muito, mas ela diz que ele mesmo deve fazer isso. Dentro do carro, Su diz ao Ji que ela o ajudou muito, então questiona como o Ji irá pagá-la. Ele responde que irá segui-la onde é que ela quiser pelo restante do dia. Ela comemora pela sua tão sonhada liberdade, e então eles vão às compras. O Ji, carregadaço de roupas, perguntava como uma mulher podia ter um humor tão bom quanto o de Su. Ela se alongava na frente do carro dizendo o quanto estava feliz, e o Ji já havia percebido a felicidade dela. O motorista vê o Ji meio triste e o pergunta o que há de errado, mas ele responde que não tem nada. Mas enquanto eles estavam voltando para a mansão, havia alguém à espreita passando a informação dizendo que o alvo estava a caminho. E já na estrada, eles se deparam com uma enorme árvore bloqueando a passagem da pista. O Ji e o motorista descem do carro para observarem o que está acontecendo e eles ficam se perguntando por que é que tem uma árvore ali no meio da estrada. Mas algo assusta o motorista, simplesmente uma bala perdida, e o motorista se joga no chão para poder desviá-la e se proteger. O Ji para a bala com seu poder e não acredita que essas pessoas usariam esse tipo de truque. Ele iria se divertir muito com eles. Então, com seu poder, o Ji faz todas as balas darem meia volta e retornarem à sua direção inicial. A bala voltou em cheio e acabou matando os bandidos. Su estava dormindo dentro do carro e então ela acorda perguntando sobre a barulheira. Toda brilhante e sem noção, ela sai do carro e pergunta ao seu tio Quan o porquê é que ele estava no chão. E ele pede para que ela retorne para dentro do carro, pois tudo isso era uma emboscada. Então ela pergunta onde é que eles estão. Mas de repente ela começa a sentir um cheiro muito estranho. E esse cheiro era de gás alucinógeno. Então o Ji chega à conclusão de que ele terá de mostrar suas habilidades aos bandidos. E vários homens armados então se aproximam do carro perguntando onde é que o Ji está. Logo eles dão de cara com Su, que está desmaiada no chão por conta do gás alucinógeno. Enfraquecida no chão, Su clama por o Ji, perguntando onde é que ele está. Eles possuíam máscaras para que o gás não os afetassem. E um deles diz que devem se apressar e capturar Su o quanto antes, mas o Ji aparece de trás deles, parecendo uma assombração, perguntando a qual organização eles pertenciam. Eles percebem que o plano de Ji, na verdade, era apenas pegar todos eles de uma só vez. Um deles chama o Ji de pirralho e diz que ele está sozinho, com toda certeza não poderia lidar com todos eles. Então os homens avançam para cima de Ji com a ordem de matar, mas com apenas uma folhinha em sua mão, o Ji derruba todos aqueles caras sem fazer nenhum tipo de esforço. O homem que sobrou fica assustado, pois o Ji matou vários homens dele com apenas uma folha. O homem ainda ajoelhado pergunta ao Ji por que existe um mestre como ele na cidade de Longshan, e o Ji responde que não irá responder, já que ele não havia respondido a sua pergunta. Então, com a folha nas mãos, o Ji diz que irá perguntar apenas mais uma vez de qual organização eles pertencem. O homem dá uma risadinha e diz que tem medo de ter que decepcionar o Ji, se ele estiver tentando tirar informações dele. Logo, o homem se envenena para que o Ji não consiga tirar nenhum tipo de informação dele. O Ji reclamava por ter sido descuidado, senão ele teria tido tempo para impedir o homem de usar o veneno. Ele continuava resmungando. Agora era sobre a árvore que aquelas pequenas batatas fritas colocaram em seu caminho. Com seu poder, ele arrebenta a árvore para poder liberar o caminho. E agora era a vez de acudir a garota Su, que estava desacordada no chão por causa do gás alucinógeno. Ele toca o peitoral dela e torce para que ela não acorde ali, naquela situação. Mas para a surpresa de Ji, ela acorda bem na hora, meio sonolenta, mas ela ainda abre os olhos. O Ji começa a chamar por Su, perguntando se ela está o ouvindo. Ela finalmente desperta totalmente assustada, envergonhada e com os olhos cheios de lágrimas. Ela pergunta ao Ji o que é que ele estava fazendo, e ele responde que estava salvando. Então ela vê todos os homens que os atacaram mortos ali na rua. Ela pergunta ao Ji sobre quem eles eram, e ele responde que aqueles eram assassinos contratados. Quan desperta também e fica assustado e pergunta ao Ji o que foi que aconteceu. O Ji responde que conversarão assim que voltarem à vila de Su. Então, quando chegam na mansão, o Ji conversa com o pai de Su e explica para ele tudo o que aconteceu. E Sun pergunta se eles eram do clã assassino que tinha sido contratado. O Ji responde que eles têm uma marca em forma de folha nos braços e que um clã assassino usaria esse tipo de métodos secretos. Sun já tinha ouvido falar sobre esse tipo de marca, mas ele não se lembrava de onde era. Sun diz que parece que Jaike se tornou um alvo para outro clã também, e que era melhor ele não deixar ela sair de casa. E o mestre diz que realmente era melhor tomar uma precaução. O Ji concorda e diz que eles não podem ser descuidados a essa altura do campeonato, e pede alguns ornamentos de jade para Sun.
Então Sun pede para sua funcionária para que vá buscar o que o Ji havia pedido. Ela finalmente retorna com os ornamentos de jade em suas mãos. O Ji então olha os ornamentos de jade e diz que é exatamente disso que ele precisava. Sun pergunta ao Ji se ele estava pensando em abençoar os jades para poder afastar o mal, mas o mestre diz que bênção para proteger do mal não passa de golpe, e isso é muito usado pelos golpistas. E também diz que aqueles que praticam artes marciais não acreditam nesse tipo de coisa. Sun pede desculpas ao Ji por ter exagerado na sua opinião. Quando anoiteceu, o Ji estava ali usando algum tipo de feitiço nos ornamentos de jade. Então, Sun abre a porta e pergunta ao Ji o que é que ele quer tão tarde da noite. Ele entrega o ornamento a ela e pede para que ela use aquilo pessoalmente o tempo todo. Envergonhada, ela pergunta pessoalmente o que ele está tentando alcançar. O Ji também chega ao guarda-costas e pede a sua arma emprestada. E Sun pergunta ao Ji o que é que ele está fazendo. E o guarda-costas, sem pestanejar, entrega sua arma nas mãos de Ji. Então o Ji joga o item de jade para cima e atira no item, mas a bala é repelida pelo encanto que há no objeto. E até mesmo o mestre fica surpreendido com esse tipo de encantamento. Mas nas mãos de Ji, o mesmo se quebra em diversos pedaços. O objeto só poderia ser usado uma vez. Um uso era equivalente a uma vida. Esse tipo de tesouro não dura para sempre. Mas o Ji diz que não era para isso. O objeto era para fins de ilusão, por isso ele só poderia ser usado uma vez. O mestre e Sun fica sem entender sobre o que o Ji acabou de dizer. Então o Ji apresenta os objetos originais, e os originais podem ser usados 4 vezes ou mais. O mestre ainda fica ali sem palavras. Sun pergunta ao Ji se ele poderia dar um desses objetos à sua filha, e o Ji responde que já entregou um a ela, e pede para que Sun desse um para sua mãe e para sua irmã, e usasse um consigo. Sun concorda dizendo que fará isso imediatamente, e o Ji o agradece. No dia seguinte, em seu quarto, Sun ficava analisando o ornamento de jade. Ela o joga no chão e diz que não usará isso o tempo todo, que não deixará com que o Ji faça o que quiser. Sun pede para que Su não saia, pois lá fora é muito perigoso, mas a menina teimosa insiste em sair. E o Ji percebe imediatamente que Su já não está mais usando o objeto de jade que ele tinha dado a ela, então diz a Sun que irá acompanhar sua filha. E Sun pede desculpas ao Ji pelo incômodo. Já na cidade, Su pede para que o Ji pare de segui-la e ele responde que não. Ela ainda insiste implorando por apenas um dia livre, e o Ji ainda responde que não. Ela então começa a dizer que o Ji é muito chato, e como ela poderia se divertir se ele não parava de segui-la. Mas na cabeça dela, ela tem uma ideia e acredita que essa ideia é muito boa. Ela diz que precisa usar o banheiro e pergunta ao Ji se ele quer segui-la até o banheiro. O Ji pede para que ela vá, mas ele percebe que ela estava insinuando que tinha bolado algum plano. Dentro do banheiro, Su fica resmungando, dizendo que o Ji fica desafiando ela, e ela diz que aquele pirralho do Ji quer vigiar o diabo da família Su. Enquanto ela descia da janela do banheiro, ela ouve uma voz dizendo que ela ainda é inexperiente. Ela se assusta e seu sapato cai lá de cima. Su, assustada, pergunta ao Ji se ele está tentando assustar ela até derrubá-la lá de cima. Ele segura o sapato dela com a sua mão. Lá de cima, ela pergunta ao Ji como foi que ele chegou ali tão rápido. E ele responde que ao invés de pensar como ele chegou ali, ela deveria se preocupar como ele conseguiria ver tudo lá de baixo. E ela estava de vestido. Com isso, ela pula para dentro da janela rapidamente. E ela fica ali no banheiro totalmente envergonhada pelo ocorrido. Ela pensava que o Ji ainda estava lá embaixo esperando por ela. Mas a lógica de uma pessoa normal não funciona com o Ji. E ela achava ele extremamente irritante, e de repente, alguém chama o Ji. Era uma mulher, Liao. Ela era colega de escola de Ji, a deusa gentil da escola deles. Eles se cumprimentam, e o Ji costumava ter uma queda por ela. Na sua vida anterior, ela havia ajudado o Ji quando ele estava passando por dificuldades. Liao pergunta ao Ji se a moça bonita no banheiro era sua namorada, e Liao também diz que essa moça não é nada mal. Mas Su volta rapidamente para dentro do banheiro e grita lá de dentro que ela não é a namorada de Ji. O Ji então desconversa e pergunta a Liao como ela tá indo. Ela responde que está bem e pergunta ao Ji como ele está, e diz que percebe que ele mudou muito. O Ji apenas suspira e responde que essa é a vida. Após conversarem muito, Liao diz que vai ter uma festa de aniversário e o convida para ir, e diz que irá enviar para ele a hora e o endereço, e o Ji responde que com certeza ele irá. Por fim, Liao diz que irá parar de incomodar o Ji no seu encontro. O Ji não esperava encontrar Liao novamente, então o celular de Ji começa a tocar. Ele atende e era Quan, desesperado, dizendo que Su havia roubado a chave do carro e tinha fugido. Então o Ji diz que certamente ele irá cuidar disso. Enquanto isso, no carro, Su estava em alta velocidade, comemorando a sua liberdade. Mas de repente, uma polícia ao lado dela liga a sirene. É quando ela pergunta qual é a da situação. A polícia joga o carro na frente de Su, que está dirigindo, e ela freia rapidamente. O guarda diz que receberam um relatório de alguém que estava dirigindo sem carteira e pede para que ela apresente a carteira de motorista. Então, sem graça, Su afirma que não tem carteira de motorista. O policial então ordena que ela saia do carro e o acompanhe. Ele diz para ela não ficar na estrada, já que ela não tem as habilidades necessárias para dirigir. E o Ji completa dizendo que além disso não tem motoristas com um nome tão ruim. Su então percebe que essa foi a ideia de Ji, que foi ele quem havia denunciado. Ele responde dizendo que fez isso pois era um cidadão cumpridor da lei. Na mansão então, o Ji bate na porta do quarto de Su, e ela abre a porta muito irritada, perguntando o que é que ele queria.
Com uma cara de bobão, ele pergunta a ela se ela ainda estava com raiva. Ela não responde e fecha a porta na cara de Uji rapidamente e grita que não quer vê-lo nem pintado de ouro. Uji resolve bater na porta de novo e diz a Su que ele precisa da ajuda dela com alguma coisa. Ela abre a porta de fininho e pergunta se ouviu bem, se Uji realmente precisava de sua ajuda. Uji diz que dessa vez era ela quem iria o ajudar e que ele iria lhe prometer uma condição, uma recompensa. E ela pergunta qual seria essa recompensa. Então ela aparece na festa com um vestido deslumbrante. Ela diz a Uji que ele prometeu a ela que deixaria de seguir ela por um dia e que ele não poderia se arrepender disso depois. Ele fica calado, mas em pensamentos ele planejava segui-la na surdina sem que ela percebesse. Então aparece Liao acompanhada de Li Hong, dizendo que finalmente Uji havia chegado. Uji diz que é bom revê-la e a deseja feliz aniversário. Liao se apresenta a Su dizendo que é uma ex-colega de classe do rapaz. E Su também se apresenta, mas diz que é a mestra de Uji. Liao fica embasbacada, enquanto Uji fica envergonhado com a mentira que Su tinha acabado de contar. Mas Uji percebe alguém ali, o Sr. Wu. O Ming grita que não esperava que Uji viesse para a festa de Yao. Esse homem arrogante de mente perturbada tinha acusado de roubar a sua carteira. E desde aquele bendito dia, Uji tem enfrentado muitos problemas em sua vida. Wu Ming pergunta a Uji como ele estava e também diz o porquê que ele estava vestindo uma roupa daquelas, fingindo ser rico. Que isso não era nada legal. E todos ali começam a rir da cara de Uji. Mas isso incomoda a Su, que fica se perguntando se isso é um bando de colega lixo do Sr. Uji. Irritada, ela chama ele e diz que tem muitas moscas ali que são muito barulhentas. E então o chama para se retirar dali e passear. Uji concorda e o Ming fica bolado com a ofensa de Su. Ele ficava se perguntando como um cachorro como Uji estava com uma garota tão linda quanto ela. O diretor das propriedades Sun e seu filho estavam na festa também. E o filho dele, Sun, deseja feliz aniversário e diz que gostaria de propor um brinde a todos. Li Yao agradece, mas também sabe que Sun é um playboy conhecido e então precisava se manter longe daquele babaca. E Sun observava o Uji dali. Não demora até vir a lembrança da última vez que ele havia ido até o café e tinha sido humilhado por Uji e Su. Mas quando ele refletia, o Ming se aproxima de Sun, perguntando se eles poderiam ser amigos. E ali Sun vê uma grande oportunidade para poder se vingar de Uji. Então Sun o chama de irmão e pede se ele poderia fazer um favor a um amigo. E o Ming responde que fará com clamor, seja lá o que for. Então ele aponta a Uji e diz que quer que o Uji seja humilhado. E pergunta ao Ming se ele pode lhe ajudar. Então ele diz que tem um plano para fazer isso acontecer e logo eles iniciam o plano. Enquanto isso, Uji conversa com Su pedindo para que ela prestasse atenção à sua imagem, por favor. Ela dizia que esses bolos eram deliciosos e que ela não estava nem aí para sua imagem. Mas de repente, o Ming chama o Uji até ele. Mas Uji acha muito estranho tudo isso e com certeza não era uma boa coisa. Mas decide ir até ele. Ele chega até o Ming e o pergunta o que ele quer. Então Sun pede para que Uji se afaste e Uji lembra dele na hora. Então Sun também agarra Uji pelo braço e começa a gritar por que é que ele estava o roubando. Sun então se joga no chão e começa a gritar que Uji o espancou. Então o Ming pergunta a Uji o que é que ele estava fazendo agora? Roubando pessoas e espancando elas? Então ali o Uji percebe qual era o plano daqueles dois vermes. Su percebe a barulheira e pergunta o que é que está acontecendo. O Ming pede para que ela se aproxime e veja o pequeno ladrão do mal que o Uji é. Um homem pergunta o que houve enquanto várias pessoas comentavam que parece que o Uji tinha roubado Sun e o espancado. Então Uji pergunta se os dois estão de brincadeira com a cara dele. O Ming diz que desde o colegial Uji era ruim e que não esperava isso dele, mas que não se pode mudar um cachorro. Li Yao então aparece pedindo para que todos se acalmem. Ela entra na frente de Uji dizendo que o Ming com certeza entendeu isso errado. Uji nunca faria isso. O Ming diz que Li Yao é muito ingênua e também diz a Uji que ele tem coragem de roubar no aniversário dela e ainda assim se acha digno dela. Então Uji percebe Sun Xingren atrás dele e ele aparece dizendo que Uji havia roubado seu relógio. Uji responde que ele é muito ruim e pergunta se eles acham que ele é bobo e que eles não passam de dois pequenos vermes. Então ele joga o relógio para bem longe e também joga Sun. O pai do garoto aparece e pergunta a Uji como ele ousa bater em seu filho. Ele então ajuda o filho e grita a Uji de onde é que esse feio veio e ordena para que Uji peça desculpas a seu filho imediatamente. Ele também diz que Uji insultou a família Sun e se ele não quiser que eles lancem uma ação, é melhor pedir desculpas de joelho. Uji então debocha e pergunta o que é que eles farão se ele não fizer isso. Sun chama Uji de ladrão e diz que ele roubou um relógio de milhares de reais e ainda era arrogante. Então Su aparece dizendo que isso era muito pouco dinheiro e pergunta se era necessário que ele gritasse tanto para se exibir. Ela então pergunta à família Sun se nunca haviam visto o mundo antes, debochando daqueles bocós. Sun fica assustado com a presença de Su, ele não esperava por ela ali. Então ela diz que ele chamou Uji de ladrão e por isso poderia processá-lo por difamação. Ela então pergunta a Uji o porquê que ele perde seu tempo tentando conviver com esse tipo de pessoa. Ela diz também que poderia agir mais cedo
brinquedo, mas ela estava ocupada comendo o bolo. O homem atrás de Sun pergunta quem ela é. Ela diz que é normal que ele não a conheça, já que ele não é digno de a ver pessoalmente. Então o pai de Sun pede para que alguém jogue essa asquerosa para fora da festa. O velho tolo nem sequer reconhecia a filha de Sun. Ainda debochando, ela diz que está bem e vai se retirando da festa. Mas o Ji a segura pelo ombro e pede para que ela fique atrás dele. Então o Ji diz que ninguém vai relar um dedo nela, em sua frente. Naquele momento, dois engomadinhos meio que debochando do protagonista dizem ao mesmo que era melhor que ele se rendesse, afinal, estava em menor número, e a segurança do local sempre foi excelente nesse quesito. E deixando a garota completamente surpresa, o protagonista apenas dispara em seguida para que ela fosse para o lado primeiro, pois ele vai resolver toda essa bagunça. Porém, nesse instante, quando os guardas vão atacar o protagonista e sua amiga, simplesmente algo meio que impede os dois, deixando-os completamente em choque. Com isso, os engomadinhos também ficam se perguntando o que tinha de errado com o fluxo de ar, e se na realidade isso estava acontecendo porque o protagonista era um artista marcial. Pra piorar ainda mais a situação dos coitados, literalmente do nada, o prota pula e meio que se multiplica, deixando geral boquiaberto. Ô louco, o cara meteu o jutsu clone das sombras, pô. E não dá em outra, o protagonista simplesmente começa a descer o sarrafo em geral com a maior facilidade do mundo. Que cena satisfatória, meus amigos. E em questão de poucos segundos, todos os guardas já estavam completamente desacordados no chão ali, e só restou o protagonista, juntamente com os dois engomadinhos, filho e pai. Do fundo, a senhorita de verde dispara ao prota para que o mesmo desse uma boa lição àquele velho tolo chamado Sun, e o velhote, quando ouve isso, fica de cara com tudo aquilo. Rindo da cara do prota, o velho diz ao mesmo que ele é o presidente do grupo imobiliário da Sun, e que não importa se o Uji é um artista marcial ou não, de qualquer forma, ele não pode lhe fazer nenhum mal. Mas antes que o velhote terminasse de falar mais porcarias, simplesmente do nada ele toma um baita tapão no rosto, fazendo o mesmo cair completamente desacordado no chão. Shengren, o filho, ajudando seu pai em desespero, começa a ameaçar o protagonista, dizendo que o mesmo está morto por ousar a tocar em seu pai, e ainda diz que definitivamente isso não passará em branco. Mas o prota, muito poucas ideias, somente aponta o dedo para o cara e diz ao mesmo para manter em mente que mesmo que ele não diga que isso é covardia, não significa que o garoto pode agir de uma forma imprudente dessa maneira. Acontece que isso só deixa o topetinho ainda mais irritado, que zomba do prota, dizendo que ele não passa de um mero artista marcial, portanto não devia ser tão arrogante assim como estava sendo. O prota se aproxima de Shengren, seu colega, e na mesma hora o amigo do tupete simplesmente começa a dizer ao prota que tudo isso foi uma ideia de Shen, que fez o mesmo armar uma contra o protagonista. Antes que os dois continuassem falando e se xingando, o prota simplesmente fez os dois calarem a boca, batendo uma cabeça no outro. E a senhorita lá do fundo, olhando tudo isso, começa a comemorar, dizendo ao prota em pensamentos que ele é um ser muito incrível e que nunca tinha visto isso em toda a sua vida. O pai Jiao aparece, dizendo ao prota que irá tentar ajudar ele, pedindo perdão, e que o mesmo deve sair dali o quanto antes. Afinal, Sun não é qualquer pessoa, que o Ji simplesmente pode descer o sarrafo e sair ileso, deixando o pai dela completamente surpreso e em choque. A garota se aproxima e intervém, dizendo ao mesmo que o Ming apenas confessou que na verdade foram eles quem começaram sabotando o Ji. Chamando a atenção de geral, um cara de branco se aproxima com dois seguranças, enquanto todos ali ficavam boquiabertos, dizendo que aquele cara era o agente de negócios, o grande agente de negócios. Era Suen, que chega perguntando ao protagonista o que foi que aconteceu ali, enquanto o outro velhote fica impressionado, se perguntando por que Suen era tão respeitoso com aquele jovem rapaz. Afinal, isso não é normal. Shengren se levanta meio atordoado, pedindo a Li Hong para que o mesmo ligasse para a polícia vir prender o Ji e manter o mesmo preso por pelo menos de 8 a 10 anos. Mas Li Hong, perto de Suen, apenas pede ao mesmo para que parasse de falar asneiras e pensasse bem sobre o que realmente estava havendo ali. Afinal, olha quem estava ali na frente deles. O bigodudo dispara a Sudong que os assuntos de hoje devem ficar de lado. Afinal, aquilo tudo não passou de uma brincadeira dos dois lados e que, portanto, como anciãos, eles sabem que não deviam perseguir o Ji. Mas quando Sudong ouve aquilo, fica ainda mais de cara, perguntando se aquela garota realmente era filha do grandioso Sr. Suen. Acho que agora não passa nem Wi-Fi, hein? Nesse momento, o cara se ajoelha em frente ao protagonista, dizendo que aquilo não passa de uma grande inundação do templo do Rei Dragão e que entende e compreende que a família dele não reconhecia os próprios erros. Mas o prota, completamente cheio de ódio, apenas diz para o velho não ousar tocar nele e ainda por cima alerta mesmo, para manter uma certa distância. A loira de verde, nesse momento, com um baita sorriso no rosto, dispara que, na verdade, sabe que a sua família é poderosa pra caramba, porém, também sabe que a mesma não tem idade suficiente, mas algo prende a atenção de geral. Todas as garotas que estavam ao redor dela simplesmente saíram dali na velocidade da luz, dizendo que o protagonista realmente é um homem muito gato. E a mesma fica com o rosto todo corado ouvindo as pessoas dizendo que ele é lindo e que, na verdade, o sonho da vida delas era conhecer o Ji. Meu Deus, que exagero, pô. Sudong é retirado aos prantos, praticamente dizendo ao prota que ele não fazia ideia de quem eles eram e que na realidade estava muito arrependido. O problema é que agora não tem mais tempo para arrependimento, né, meu chapa?
tropa. E a galera em volta do Prota estava tratando o mesmo como se ele fosse uma celebridade, gritando que o povo de Womeng queria vê-lo, enquanto repetiam seu nome diversas e diversas vezes. Literalmente do nada, uma garota aparece beijando o pescoço do protagonista, deixando o mesmo com o rosto todo corado, perguntando se esse povo na verdade eram os homens de Wen. Mais tarde, subindo as escadas ao lado do velhote, o protagonista pergunta ao mesmo o que raios era e que tipo de corporação era essa tal organização Weng. O velho então responde que Womeng é a aliança do artista marcial Waxia, nomeado pela mais alta liderança do país, e para lidar com todos os assuntos das artes marciais. Enquanto o mesmo começa a abrir a porta, o protagonista dispara que tudo isso é sobre os caras que atacaram a senhorita Sui mais cedo, e o velho ainda continua abrindo a porta do nada. Ao entrar na sala, o velhote apresenta o protagonista ao líder do grupo branco e anuncia que veio até ali com a intenção apenas e nada mais de apresentar o protagonista a ele, o Sr. Wu. Ele também anuncia ao Sr. Wuji que aquele é o líder branco da 2ª divisão de Longsheng e o seu nome é Bai Xishan, de 57 anos. E ainda acrescenta que é nada mais nada menos de que o chefe do ramo todo ali. Um rapaz de cabelos castanhos ali fica surpreso com o protagonista, dizendo ao mesmo que não acredita que alguém tão jovem quanto ele realmente seja o tipo de pessoa que manda geral de vala assim sem mais e nem menos. O velho Bai diz que o irmão mais novo ousa aceitar aquela recompensa e que ele tem certeza que o garoto também possui consigo algumas habilidades que, claro, irão apoiá-lo nesse momento de luta. Mas o Prota, ainda bem impaciente, apenas pergunta ao velhote o que é que o mesmo estava querendo dizer com tudo aquilo e que, na real, ele não entende por que ficar enrolando e contornando para falar, já que não há necessidade nenhuma de fazer isso, então era só desembuchar. Bai então diz que receberam a notícia de que o inimigo está de olho na filha de Suen e que ouviram dizer que o irmãozinho ali estava protegendo o Jaik e eles apenas queriam dizer um oi, nada mais. Mas novamente com indiferença, o Prota olha para o velho e diz que na verdade tudo isso já é mais que o suficiente e que ele não precisa dizer mais nada para o velho. O Castanho, em meio a tudo isso, se levanta irritado, dizendo ao protagonista que o mesmo deve tomar cuidado com o que fala e que não deve desrespeitar o líder dele de forma alguma. Mas no meio daquela bronca do Castanho grandão, o velhote apenas estende a sua mão para o mesmo, dizendo que era para ele ficar quieto, pois não queria mais faladeira ali no seu ouvido. Bai diz que vai lembrar o garoto que a caça é forte e que secretamente irão protegê-lo sim, portanto, o mesmo deve se lembrar de não ir sozinho jamais. Deixando geral ali completamente de cara e surpreso, o protagonista simplesmente se vira e sai dali, dizendo apenas tanto faz. O maluco abaixou o clima do lugar com apenas 2 palavras, cara. No entanto, essa situação deixa o indivíduo de cabelos castanhos ainda mais irritado, levando-o a se levantar abruptamente e proclamar aos 4 ventos que o jovem magricelo ali em questão é na verdade extremamente arrogante e não tem motivo algum para agir dessa forma. Por sua vez, o ancião Bai apenas questiona calmamente ao rapaz sobre o motivo de tanta irritação, ponderando que o jovem não passa de um futuro espectro com uma vida efêmera. Demonstrando o sorriso confiante, o jovem simplesmente concorda com o velhote ali, admitindo que no fundo ele está correto e que o tal indivíduo irritadiço não terá uma existência prolongada, já que é muito ousadinho. Após esse episódio, o protagonista se aproxima de Liao e entrega a ela um presente, desejando-lhe um feliz aniversário. Essa surpresa deixa a garota completamente atônita, pois não esperava tal gesto. Entretanto, ao abrir a caixa, sua surpresa se transforma em uma incredulidade ao perceber que o presente é extraordinariamente caro. Ela até comenta com o rapaz que ele nem sequer deveria gastar tanto dinheiro assim com algo dessa forma para ela. O protagonista, com um sorriso generoso, rebate dizendo que o valor do presente não tem relação com o dinheiro, mas sim com o significado especial que tem para ela. E ele aconselha para que ela não esquecesse de usar aquilo. Com o rosto corado, a garota agradece ao Prota, criando um clima caloroso na cena. E observando tudo à distância, a garota de verde, Jaik, não consegue esconder uns certos ciúmes, enquanto acompanha a interação entre os dois. Porém, ela também fica irritada ao perceber que Uji realmente levou da família dela aquele Jade, e ainda simplesmente deu ele de presente para aquela simples garota. Com seu rosto corado, Liao agradece ao protagonista e oferece ao mesmo para que fosse até a casa dela à noite, já que ela e um monte de gente fariam uma festa fantasia, ao que o mesmo simplesmente confirma. Bom, dito e feito, mais tarde o protagonista já estava pronto para a festa fantasia que foi convidado, porém, uma coisa chama muita atenção dele. Ué, o maluco é o Kirito, cara? Jaik estava simplesmente com seu rosto completamente coberto por uma fantasia de coelho, e o Prota, surpreso, pergunta a garota o que raios ela estava fazendo e o porquê ela estava fazendo isso. A mina do nada virou o William Afton. Surpresa, a garota pergunta ao Prota como foi que ele reconheceu, mas sem jeito mesmo apenas responde que na verdade não reconheceu ela, ele apenas sentiu que era ela e arriscou dizer. E quando o Prota vê a garota Liao fantasiada de elfa, fica completamente corado e surpreso, afinal ela estava tão linda e radiante que seus olhos mal podiam se conter de alegria. Ao ver o protagonista com um rosto pálido e completamente boquiaberto, ela pergunta ao mesmo qual é o problema, e se na verdade isso era muito estranho para o mesmo. Eu ainda não tô tancando a fantasia de Kirito, cara. E com isso o Prota responde que ela não estava estranha, e a situação também não era estranha, ele só agiu assim porque realmente a garota estava muito, mas muito linda mesmo. Ela o convida para dançar, mas o Prota responde na mesma hora que não sabia dançar, ao que a garota rebate dizendo que não há problemas nisso, pois ela mesma irá ensiná-lo pessoalmente. Vendo aquela cena diante de seus olhos, é
senhorita Su fica até com raiva do protagonista, resmungando consigo mesma que homens são todos iguais e que na verdade nenhum deles prestavam. Do nada mesmo o ambiente todo fica completamente escuro e geral se assusta perguntando o que estava vendo e se isso na real era algum tipo de surpresa da festa ou um assalto. O prota fica completamente aflito ao ouvir um grito pedindo ao mesmo para ajudar e na realidade ao ouvir aquela voz pareceu ser bem familiar. Isso era surreal. Na real, até que um tanto quanto preocupante. Olhando para sua acompanhante, o prota pede a mesma para que não saísse dali, pois ele precisava ver urgentemente o que raios estava vendo e quem estava fazendo todo esse forfé. Mas quando o prota se distancia, uma sombra surge atrás de Liao, dizendo que agora era a hora e que finalmente a mesma tinha ficado sozinha depois de tanta espera. Antes que fosse atacada, a coitada se vira completamente assustada em meio a tudo aquilo, tentando entender o que estava vendo. Porém, nesse momento, o colar que ela havia ganhado do prota simplesmente começa a brilhar, reluzir pra um caramba, e isso deixa ela muito surpresa. Deixando os caras malévolos completamente em choque, ela dispara que aquele colar lhe dá um tipo de força orbital, que faz com que todo o mal se afaste dela, e os dois ficam assustados ao ouvirem isso. E na calada da noite, o velhote grita para o loiro que ele ainda não está morto, mas que agora está em suas mãos, e definitivamente não sairá vivo dessa enrascada de hoje. Mas Hong Quang apenas se vira com um sorriso dizendo que ele levou o Omeng a destruir sua acácia, e que hoje o velho capenga definitivamente irá pagar a sua dívida de uma vez por todas. Agora a parada ficou séria. De uma forma épica, o prota ali, ou Kirito, aparece ali no local, dizendo que não se importa com essa dívida de sangue ridícula dos dois, mas que se o cara não devolver já aqui, então garante que fará com que o mesmo se arrependa de ter nascido. Mas Bai, nesse momento, pede ao prota para que ficasse longe, pois ele e o loirinho têm a mesma força. Portanto, poderiam lutar entre si, mas se o prota tentasse, definitivamente iria virar estatística. Com isso, o prota apenas cruza os seus braços e diz que tá tudo bem, porém, ele não tem muito tempo para perder, portanto dará a essa luta apenas 1 minuto e nada mais. Nesse momento, quase que na velocidade da luz, o velho parte para cima do loirinho, armando um ataque poderosíssimo. Mas para nossa surpresa, e acredito que para a surpresa do velhote também, o cara simplesmente bloqueia o golpe do velho com a maior facilidade do mundo. Um silêncio toma conta da noite, com um sorriso cínico em seu rosto. Hong simplesmente diz ao velhote que o mesmo vai se arrepender por sempre estar subestimando ele. E antes que o cara loirinho ficasse falando ainda mais idiotices, o velhote dispara mais um golpe contra o mesmo, deixando o cara completamente surpreso. Depois de alguns segundos de uma batalha intensa, o velho acaba sendo atingido fortemente, e assim fica extremamente ferido, enquanto o loiro apenas dá uma risada cínica. É claro que para isso o cara simplesmente acabou trapaceando, e lógico que como todo salafrário, ele se vangloria dessa pouca vergonha, dizendo que em uma guerra, tolo é apenas o cara justo que confia no seu oponente. Mas quase que na velocidade da luz, o prota aparece do lado do cara e mete uma baita bicuda nas costelas do mesmo, mandando o cara parar muito, mas muito longe mesmo. De costas para o velhote ferido, o protagonista dispara que já havia avisado mesmo que não daria mais nada além de 1 minuto e que o tempo de luta dele já havia chegado ao fim. Enquanto o prota trocava uma ideia com o velho, Hong estava todo bagaçado na parede, tossindo por conta da força do impacto que acabara de sofrer do golpe do protagonista. Ao ver aquilo, o velho fica completamente de cara, sem nem acreditar naquilo que estava vendo diante de seus olhos. Afinal, o prota estava muito além de sua força e era muito mais poderoso do que ele podia imaginar. Todo machucado e preocupado, o loirinho assustado pergunta a si mesmo quem raio era aquele cara e de onde foi que aquele mero moleque tirou tanta força daquela forma. Surpreendendo até mesmo a mim, o cara ainda tira uma carta na manga e manda uma balinha para dentro da garganta. Ué, essa parada tá parecendo a sementinha dos deuses, pô. Ao ver a sua força aumentar de uma forma absurda, o loiro riu dizendo que não sabe qual é o seu nível agora, mas que, aos seus olhos, aquele moleque não passa de um mero inseto e que definitivamente não terá nem chance contra ele agora. Porém, nesse momento, literalmente do nada, o Kirito, ou digo, o protagonista, aparece na frente do cara e mete um porradão nele com a maior facilidade, dizendo as palavras, tu fala demais. Ao ver essa cena, diante de seus olhos, o velho fica ainda mais de cara e percebe que aquele garoto era ainda mais forte do que aquele monstro. Porém, a pergunta que não queria calar era quem raios era esse menino? E lá de longe, com um olharzinho cínico, o protagonista apenas olha de canto pro velhote com um sorriso em seu rosto. Cara, eu já disse que realmente amo esse protagonista. Ele é incrível, cara. Enquanto isso, Jaike estava dentro do carro dos ladrões, completamente em choque, se perguntando o que raios ela poderia fazer agora para sair dessa baita enrascada que ela entrou. Para piorar a situação da coitada, tinha um cara insuportável do lado dela dizendo que mal esperava por esse momento e queria fazê-la pagar por todos os pecados do pai dela. Deixando a garota corada ainda mais em choque, um cara do banco da frente diz que quando o plano deles estiver concluído 100%, então eles poderiam enfim dar cabo da garota, irritantíssima. Com seus olhos cheios de lágrimas, a garota começa a pensar que estava perdido e se perguntava onde é que estava o Gia a essa altura do campeonato para protegê-la. Mas enquanto os caras zombavam do desespero da coitada, um raio rosa passa ao redor do carro, deixando eles completamente de cara. Eu acho que vocês vão de arrastar pra cima logo logo, hein? Eu só tô falando. Vendo aquilo, o cara até para de provocar a loirinha completamente em choque, se perguntando que porcaria foi aquela que ele acabou de ver.
Não dando muita importância pra isso, o cara, do banco da frente, ignora toda a situação e começa a dizer mais baboseiras. Claro, tinha alguém à espreita deles e eles nem sequer perceberam. E algo deixa a garota loira completamente surpresa, pois ela sente uma energia e vê um raio verde e pensa consigo mesmo nesse momento que já havia visto isso em algum lugar antes. Como esperado, era o nosso querido protagonista com somente uma mão que consegue simplesmente parar o carro, fazendo o mesmo capotar de uma só vez. Com isso, um dos caras sai do carro irritadaço, dizendo ao protagonista que irá transformar o mesmo em um tipo de peneira para que assim aprenda a não mexer com ele e que não pode lidar com esse tipo de pessoa mesmo. Mas a cada bala que o maluco atirava, o protagonista conseguia parar usando apenas os seus dedos, e tudo isso sem fazer o menor esforço. Esses vilões de manhwa, cara, tem uma autoestima que dá até inveja, cara. Vendo aquela cena ali, diante de seus olhos, o carinha já fica assustado e alerta ao prota em desespero, para que o mesmo não se esquecesse de que eles ainda tinham a garota consigo, portanto era melhor tomar cuidado. E nesse momento, quase que na velocidade da luz, o cara se volta para o carro com a intenção de capturar a garota e a fazer de refém, ali, na frente do protagonista, afinal sabia que não poderia vencer o mesmo no tete-a-tete. De frente com Gabi, quero dizer, o prota, em um penhasco, ele diz ao mesmo que se caso o G der mais um passo sequer, então ele jogará a garota da montanha, e assim então não terá nenhuma arte marcial que possa salvar de forma alguma. Rapidamente o nosso herói se lança em direção ao mar, dando um baita soco no maluco, dizendo ao mesmo que é surpreendido tanto que ele deseja ir de F, dizendo ao mesmo que é incrível o tanto que ele deseja ir de F para fazer tanta burrada assim em uma só vida. Em um piscar de olhos, o prota já estava com a garota em seus braços, dando então uma segurança a ela. E não me pergunte como, mas ele aparentemente estava flutuando sobre o rio. A garota, ainda meio sonolenta, reflete que os braços dessa pessoa que estava segurando ela eram muito aconchegantes e também quentinhos, sem contar a segurança que isso passava para ela. E mais tarde dentro do carro da garota, e mais tarde dentro do quarto da garota, conversando com Sudong, o protagonista pergunta ao mesmo se por algum acaso ele tem mais alguma novidade boa. Coitado, até agora eu não entendi porque geral quer mandar ela de arrasta pra cima. Mas o bigodudo dá uma péssima notícia ao prota, dizendo que não sabe o que podem fazer, já que todos os seus inimigos acabam se auto-eliminando com veneno, incluindo o próprio Hong Kwang. Ouvir isso é um baque para o prota, afinal, ele sempre tem total controle da situação, mas dessa vez é diferente. É como se eles estivessem a estaca zero novamente, e definitivamente, isso seria um problema para eles. Mas interrompendo todos os pensamentos do protagonista, nesse momento, a garota loira chama o mesmo para perto de si, dizendo a ele que tinha uma coisa para dizer para ele. Isso deixa o garoto incrivelmente surpreso e também que ao se aproximar mais, pergunta a garota o que foi que houve com ela, e também pergunta na verdade se ela tava melhor. Porém do nada, deixando tanto eu quanto ele surpreso ainda mais, a garota começa a apertar a cobertura e chama ele de fedido, gritando que iria mandar ele de F o quanto antes. Sudong apenas ficou olhando aquela atrocidade diante de seus olhos quando a garota gritava irritadíssima com o prota, dizendo que o mesmo não é confiável, já que ele prometeu que iria proteger ela, mas mesmo assim não conseguiu cumprir a sua palavra. Mas o seu pai estava preocupado, muito preocupado com aquilo, e pede a sua filha para que tivesse um bom senso, já que se não fosse pelo próprio protagonista que ela estava judiando, ela nem sequer estaria ali junto deles novamente. Em meio àquilo, com um sorriso bizarro em seu rosto, o prota dispara a Sudong que na verdade, a menina está certa e que a culpa realmente é dele, mas que da próxima vez irá com todas as suas forças protegê-la e mantê-la segura a todo custo. E claro, quando a garota ouve isso, fica de cara também, sem nem acreditar que ele tinha confessado e defendido ela, e fica surpresa, dizendo que isso realmente era inesperado daquele cara. Vendo que o protagonista realmente tinha defendido ela, a garota fica com o rosto todo corado e se afasta rapidamente dele. Mano, eu acho que isso vai dar pano pra manga, hein? Agora meio preocupado, o pai da garota dispara ao Ji que na verdade, o pai e filho da família Sun estavam procurando pelo mesmo nesse exato momento. Em seguida, o prota já estava sentado e emburrado no sofá, enquanto os dois se encurvavam para ele, dizendo que em seu último incidente tiveram a coragem de não perceber os seus erros, mas se arrependeram disso. O pai nesse momento entrega ao prota um pedaço de papel, dizendo ao mesmo que ele deveria aceitar aquilo como parte de um pagamento de desculpas, para que assim pudesse perdoá-los pelos seus erros. O presente de desculpas, na verdade, era um baita cheque com valor altíssimo estipulado, surpreendentemente até mesmo para o prota, mas ele disfarça agindo de maneira indiferente e pede ao senhor para pôr em cima da mesa e diz que depois disso, se o mesmo por acaso ousar se aproximar de sua irmã novamente, definitivamente irá acabar a 7 palmos abaixo da terra. Mas imediatamente após o protagonista dizer isso, o filho e o pai o reverenciam novamente, dizendo que ele não precisa se preocupar com isso, pois definitivamente não terá mais uma próxima vez, e que não ousarão fazer isso nunca mais. Com isso, assim que os dois saem da frente do prota, o mesmo fica ali refletindo que dessa vez acredita que o problema com sua irmã finalmente estava resolvido, e que isso já devia bastar para consertar o seu erro, né? Mais tarde, em seu computador, o prota reflete que parece que a picada de abelha estava pronta para atacar, e que ele tem de estar preparadíssimo para quando esse momento enfim chegar. Ele sai dali
com uma pose sinistra depois de ter publicado um baita texto ofendendo essas pessoas, perguntando que tipo de porcaria era picada de abelha, e isso na verdade era uma porcaria de piada ridícula. O maluco ainda tinha investido 10 milhões de pilas nesse trem, e mais tarde, na casa de Su, isso acabou virando pauta da discussão entre ele e seu colega. E assim que soube que o Prota tinha investido 10 milhões, o Sr. Su pediu ao seu colega para que adicionasse mais 20 milhões, e assim ajudaria ainda mais o Prota, afinal, o cara merece. Enquanto isso, o Prota estava do lado de fora da casa, com sua responsabilidade, claro, novamente dando trabalho para ele, dizendo que não importava se ela estava correndo risco, ela só precisava jogar. Olha eu a Índia de chuva quando tá relampeando. Mas o garoto deixa de ouvir ela quando recebe uma notificação em seu celular que dizia que várias pessoas tinham ajudado com a aposta dele. E isso irrita a garota, que pergunta por que ele não estava ouvindo ela. Depois de tomar mais essa bronca da garota, o Prota fica desesperado e dispara em seguida que estava ouvindo ela sim, e pede desculpas por ter feito parecer que não estava. Agora, olhando para o lado com um sorriso em seu rosto, o Prota fica refletindo que o cara realmente ainda não tinha vindo. Isso era meio que estranho. Vendo que o Prota estava mais pra lá do que pra cá, a garota pergunta ao mesmo por que ele estava estranho e viajado no dia de hoje, e também se pergunta se eles não tinham que ficar atentos. Já que extremamente imperativa a não receber nenhuma resposta do protagonista, começa a dizer várias coisas e se movimentar muito rápido, dizendo que precisavam agradecer ao homem que salvou a vida dela e que ele era o mais bonito de todo o universo. O Prota começa a arrastar a garota ainda de lá, enquanto sentia uma forte sensação de que havia um perigo por perto. Portanto, acreditava que se tratava daquela tal picada de abelha que estava prestes a atacar. Com um sorriso no rosto, a garota diz ao Prota que não entende qual é o problema e que se o herói que salvou a vida dela esteve ali, então com toda certeza do mundo daria bufetadas no Prota. Nesse instante, o Jin entrega a ela uma pulseira, dizendo à mesma para usar aquilo que irá ajudar. Mas a garota, em um tom de deboche, diz que não queria usar aquela porcaria porque era feio pra burro. Mas já sem paciência, o Prota se aproxima e diz que ela tem que usar aquilo, e também pede a mesma para que prometa a ele que não vai tirar aquela coisa de jeito nenhum, afinal isso é algo que definitivamente irá protegê-la. Quando o Prota fala nesse tom com ela, a garota finalmente compreende e fica caladinha. Afinal, uma garota mimada nunca foi tratada de uma forma tão fria e séria assim por ninguém, nem mesmo pelo seu pai. Passado 4 horinhas ali mais ou menos, o Prota estava andando pela mansão preocupado, enquanto a garota loira estava mó de boa lendo o livro como se nada tivesse acontecendo. Olhando pela janela, o Prota fica se perguntando por que o cara ainda não tinha atacado, e se na verdade era porque ele estava sendo cauteloso demais, e até reflete que talvez devesse facilitar um pouco. Chamando a garota para perto de si, o Prota diz a ela que acabou de ver um coelho vestido de branco, e toda bobona, a garota se aproxima dele perguntando se era sério, e ainda resmunga que queria muito ver isso. O Eiji diz que o bicho estava fora dos canteiros do lado de fora da casa, portanto nem adiantava ela olhar pela janela, e que na verdade deveria se apressar, caso contrário não chegaria a tempo. Não dá outra, a garota viciada em coelho simplesmente vira o flash e sai correndo por todo o quintal da mansão, procurando pelo coelho que o Prota falou. Será que ela também gostaria do coelho amarelo? Porém, olhando para aquilo da janela, o Prota fica encucado, se perguntando onde raios estava o tal picada de abelha, afinal, ainda nem sequer tinha mordido a isca. Jaiki fica assustada ao ouvir um barulho que vinha das árvores, e o Prota, em meio a essa situação, até percebe que talvez isso significava que o cara estava vindo realmente atrás deles. Com isso, um ninja simplesmente surge das sombras e dá uma bicuda na cara do Prota, mas, por sorte e habilidade também, o garoto consegue bloquear o golpe simplesmente com apenas um braço, diferindo mais um golpe contra o Prota. O cara grita mandando ele morrer, enquanto mesmo surpreso se pergunta se o cara realmente estava mirando nele dessa vez, ao invés de ser na garota. Porém, com a maior facilidade, o Prota simplesmente desvia e a tempo consegue revidar com um forte golpe bem no rosto do maluco, fazendo com que ele voasse pra bem longe. Esse Prota é quase John Wick, pô. O golpe do Prota dessa vez foi extremamente poderoso, como sempre, né? E assim arremessou o maluco para muito, mas muito longe mesmo. E o cara cai ao chão desesperado, se perguntando que porcaria foi essa e de onde aquele moleque tirou tanta força daquele jeito. Vendo o cara jogado ao chão, o Prota, com deboche, diz ao mesmo que até que ele é bom, porém, ainda tem muita coisa pra melhorar e um longo caminho para percorrer em sua vida. O protagonista se aproxima do cara por trás e, lá ele, e o mesmo desesperado nesse momento, reflete que a única coisa que pode fazer para sair dessa era usar uma bomba de fumaça, caso contrário, ele iria de arrasta pra cima com toda a certeza do mundo. Logo a fumaça se espalha por todo o local e o cara desesperado começa a gritar que isso é impossível. Afinal, o Prota era um mero artista marcial, então como carambas esse cara corria tão rápido? Sem contar o fato de que ele praticamente enxergou além da fumaça. E cara, pra falar pra vocês, eu também estaria com medo. O Prota tava quase alcançando ele. Percebendo que logo ele iria de base, o cara resmunga consigo mesmo que o Prota basicamente forçou ele a fazer isso. E definitivamente não queria que chegasse a esse ponto. E nem que ele precisasse usar essa técnica. Do nada o Prota ficou completamente sozinho, se perguntando para onde o cara foi e por que raios ele ficou tão rápido assim do nada. Afinal o maluco praticamente virou pó e sumiu da sua frente. Mas na verdade o maluco já estava há mais ou menos uns 30 minutos debaixo d'água, se perguntando se já poderia voltar à superfície. Afinal, o Prota a essa altura deve pensar que ele sumiu ou que
Correu mesmo. Se ficasse mais alguns segundos ali embaixo, o cara acabaria indo de F de qualquer forma, nesse momento. Então ele simplesmente volta à superfície, já completamente sem ar. Mas deixando o cara completamente de cara, o prota tava em cima da árvore, debochando, dizendo que até que esse cara é bom. Afinal, ele ficou muito tempo debaixo d'água e que provavelmente era cultivador. Uma curiosidade, o máximo que eu consegui na minha vida toda ficar debaixo d'água foi mais ou menos 1 minuto e 10. Comentem aí, quanto tempo vocês conseguem ficar debaixo d'água? Mais tarde, um rechonchudo gritava em frente ao seu computador, que não entendia o que tinha acontecido, afinal todo o seu dinheiro tinha ido embora nesse momento. As pessoas ao redor zombavam dele, dizendo que de novo o gordinho perdeu. E parece que esse cara não aprende, afinal ele já perdeu nesse jogo pelo menos umas 10 vezes, e ainda assim insiste em ficar jogando essa porcaria. A verdade é que o maluco perdeu grana porque o protagonista venceu a batalha, a mesma batalha que o gordinho pensou que ele fosse perder. Agora o prota tá tipo Chapolin, não contavam com a minha astúcia. Dentro da água, o abelha estava surpreso com o prota, afinal o cara era tão incrível que ele praticamente estava flutuando sob a água, e essa habilidade ele nunca tinha visto antes, em toda a sua vida. Observando aquele tipo de técnica, o ninja ainda fica mais em choque, se perguntando se seria possível ele realmente vencer daquele monstro, afinal o cara já parecia estar em um outro nível, além dele. Mas em contrapartida, o prota estava completamente de boa, dizendo que até ficou feliz, afinal a técnica de respiração que o ninja usou para se esconder dentro do rio era muito boa, até mesmo para ele. Com um sorriso no rosto e tramóia na mente, o ninja pergunta ao prota se ele queria aprender essa técnica, e se fosse o caso, antes deveria tirá-lo do rio, afinal tava frio pra caramba. Nesse instante o prota simplesmente puxa o cara para cima com a maior facilidade, e na verdade ele usa apenas uma mão pra isso. O cara é muito forte. Claro que o maluco tava aprontando e tira uma faca de sua bainha, gritando ao protagonista para que o mesmo fosse ao inferno de uma vez por todas e o deixasse em paz. E é óbvio que o prota já tava esperando e preparado para esse golpe, e segura a facada do maluco com apenas os seus dedos, enquanto o olhava com uma certa decepção para o cara, dizendo a ele que não era bom o suficiente para matar. Definitivamente não era. Absolutamente do nada mesmo, um cara quase que na velocidade da luz pula para cima, voando muito, mas muito alto mesmo, enquanto se perguntava como é possível alguém ser tão poderoso mesmo sendo tão jovem. Porém, quando ele para observar bem o que estava vendo, a sua faca estava vindo em sua direção, na maior velocidade que ele poderia imaginar. É claro que a mesma atinge, causando assim o fim do ninja da picada. E lá ele, fazendo com que o feitiço voltasse contra o feiticeiro. Bom, cara, nunca é bom trapacear, cara. Todo mundo que trapaceia em Mauá se lasca. E o prota, de uma maneira extremamente incrível, apenas se vira arrumando sua gravata, enquanto o corpício do outro cara cai ao lago. Quis fazer uma traquinagem, né, meu parceiro? Aí virou estatística mesmo, não tem jeito. É então que o G recebe uma mensagem no telefone e, ao conferir, percebe que na verdade se tratava de uma mensagem de sua irmã, o chamando de volta para sua casa, contando alguma coisa sobre sua mãe. Neste momento, o herói abre um baita sorrisão em seu rosto e assim que termina de ler, pede a sua irmã para esperar por ele, pois dessa vez o garoto irá fazer o certo e promete ali que também nunca mais fará sua irmãzinha e nem a sua mãezinha sofrer. Em seguida, enquanto o prota estava sentado no sofá esperando o tempo passar, a sua amiga Jai que aparece por ali, segurando um cartãozinho, dizendo ao mesmo que conseguiu ganhar uma aposta de 50 milhões de dólares. Com o rosto todo corado, ela diz ao prota que ele deve voltar mais cedo para casa dessa vez, pois ela está esperando ele para ajudar a encontrar o herói que salvou a sua vida. Nesse instante todo envergonhado, o prota apenas assente com a cabeça, enquanto reflete que quando ela descobrir que foi ele quem salvou a vida dela, ficaria muito revoltada, mas por hora era melhor deixar assim como estava. Mas da viagem de trem, uma jovem de cabelos azuis começa a cochilar e quase perde o ponto, e o prota, em meio a isso, tenta avisá-la, pedindo a mesma para que acordasse logo, caso contrário, ela acabaria perdendo o ponto. Na frente dele surge um monte de brutamontes, juntamente com um cara com um taco na mão, dizendo em tom de deboche que era exatamente isso mesmo que eles estavam procurando há muito tempo. Ainda continuam com um sorriso bizonho em seus rostos, enquanto o manda-chuva dizia à garota que finalmente se encontraram de novo, enquanto chamava a garota de Shelton Gill. De forma ameaçadora, ele agita o bastão, sai fora, credo, dizendo a mesma para que ela entregasse o elixir que o mestre alquimista preparou. Então, talvez ele deixaria ela sair viva dessa. Com isso também, a garota meio que se nega a entregar o elixir, enquanto se volta ao prota, pedindo ao mesmo para sair dali o quanto antes, pois isso vai ser muito perigoso e a coisa vai ficar feia. Porém, isso deixa o grandalhão muito irritado, que parte para cima dos dois, dizendo à garota que ela não deveria ser ousada assim, ao ponto de ficar cochichando na frente dele. E com muita velocidade, a garota de cabelos azuis consegue desviar, juntamente com o prota, e puxa o mesmo para longe, correndo o mais rápido possível dali. Porém, Brutamonte estava muito irritado com isso, ordenando aos berros para que a garota entregasse ele o elixir e que talvez usaria o prota para esconder para ela. Não era só pedir para um mestre preparar um outro, pô, pra que brigar, pô? Acontece que a garota de cabelos azuis estava muito preocupada com o prota, pedindo ao mesmo para correr dali o quanto antes, pois agora ela iria tentar segurar o valentão para ele poder fugir, pois isso não tinha nada a ver com ele. Toda preocupada, ela implora novamente para o prota correr, e quando o
mesmo olha com uma certa incerteza pra ela, ela acrescenta dizendo que está cansada de tudo isso e também não quer que uma pessoa inocente acabe indo de vala por causa dela, e assim sem mais nem menos. E é agora que o valentão aparece rindo pra caramba, dizendo à garota que talvez fosse melhor ela primeiramente se preocupar com sua vida, pois talvez assim fosse um pouco mais difícil acabar com essa brincadeira. E vendo esse baita golpe vindo em direção aos dois, o protagonista e sua amiga do acaso apenas ficam esperando para ver qual seria a resolução desse grande problemão. Então a garota cria uma espécie de escudo com mana, e o grandalhão, vendo tudo aquilo, grita pra ela parar de gracinha, pois tem certeza absoluta de que ela não se safaria daquela situação com aquele mero pedaço de escudo. E adivinhem só, o cara quebra o escudo com a maior facilidade e parte pra cima dela, com um sorriso, dizendo que o pequeno gênio de Yu merecia uma reputação, afinal era habilidosa, mas ele escolheu o lado errado pra ficar, portanto acabaria indo de vala. Golpeando a coitada no estômago, ele diz que essa batalha não passará de hoje, pois agora irá botar um ponto final, de uma vez por todas, e diz ainda que espera não ver mais isso. Vendo toda aquela situação, o Prota apenas ficou parado, tentando não se meter em uma briga que não era dele, afinal o cara já tinha problema demais na sua vida pra resolver. Enquanto o valentão comemorava, mas logo se vira para o Prota, perguntando ao mesmo quem foi que o deixou sair dali e pra onde é que ele tava indo. A garota começa a gritar para o Prota por favor sair dali o quanto antes, afinal as habilidades de Wong não era pra qualquer um, e não era qualquer pessoa que conseguiria então suportar lutar contra aquele mano. Mas em apenas um piscar de olhos, o Prota simplesmente tinha mandado literalmente todos ali de vala, dizendo em um tom de deboche que aquele bando de bocó não passava de apenas um bando de moscas insignificantes. Mas o Hong nesse momento pula pra cima do Prota, gritando que definitivamente não permitirá que o Prota se safe depois disso, depois de dizer uma coisa dessas, um absurdo desses na frente dele. Clássica fala de vilão. Porém agora, com um olhar sinistro, o Prota apenas debocha de volta, dizendo que o Hong realmente é um tipo de pessoa diferente porque parece sempre estar desejando a morte. E utilizando apenas um golpe, o Prota consegue deixar o cara praticamente imobilizado, sem forças para fazer qualquer coisa agora. Eu diria que foi bem merecido. Não só imobilizou o cara na verdade, como na real mandou o mesmo pra muito, mas muito longe mesmo. E com toda certeza deve ter mandado o cara de Americanas com apenas um soco. Com um pouco de sorte, o cara ainda estava vivo e diz ao Prota que toda a província de Jinhu tem um Zoom em Longsheng, mas a idade não é certa, e pergunta ao Prota se ele é o Hang Fuyun, que logo estará no estágio Uzum. De maneira grosseira, o Prota apenas diz que não sabe, e volta para a garota de novo de cabelos azuis, perguntando se ela estava bem, ao que a mesma confirma na hora. Quase chorando, o cara diz ao Prota que ele era o único que tinha olhos, porém realmente não conseguiu reconhecer o Monte Tai, e pede ao Prota para que por favor o perdoasse. O Ji deixa o maluco sair com vida dali, e diz à garota que aquela coisa é muito preciosa para ela, mas a mesma armazenava em um negócio fraco com um simples vidrinho, e pergunta se ela não tinha medo de derrubar e quebrar. Mas meio atordoada por conta de tudo o que aconteceu, a garota diz que o que tem no frasco realmente é muito importante, porém não importa se a embalagem é fraca ou não, ela só queria saber se o Prota devolveria pra ela. E assim que o Prota vai entregar o frasco pra coitada, o mesmo cai no chão e se parte ao meio, derramando todo o elixir. Pô, mas esse Prota também tava gorando o bagulho, pô. O Prota ri sem graça mediante aquela situação, dizendo que agora já era, enquanto a garota gruda na perna dele, dizendo que isso era uma responsabilidade dele e que o mesmo teria que pagar pelo seu frasco de volta. Tentando fazer com que o Prota ficasse com pena dela, a garota reflete que esse truque foi ensinado pelo seu irmão há muito tempo atrás e definitivamente irá funcionar. 100% dessa vez. Nesse momento, com seu rosto corado, ela recorre ao Prota dizendo que não sabe o que deve fazer agora, pois esse remédio era para salvar a vida do seu avô e agora tudo parecia estar perdido. Mas quebrando a garota no meio, o Prota interrompe o drama dela, dizendo que a mesma não precisa se preocupar com nada, pois ele está ali agora e iria ajudar ela a salvar o seu avô, indo até o médico exatamente agora. Porém, em todo caso, ela agradece o Prota, dizendo que isso é ótimo, enquanto comemora mentalmente que finalmente encontrou um salva-vidas, exatamente como seu irmão havia dito para ela. Vendo o olhar do Prota, ela também reflete que esse garotão aparentemente tinha um olhar muito, mas muito confiante mesmo. Isso era incomum de se ver nos dias de hoje. Bom, eu concordo com ela. Quando eles se aproximam mais da rua, um carro preto para e chama pelo nome da garota Xiao Tongyu, dizendo a mesma que fosse até ele imediatamente. O cara pergunta quem era o rapaz que estava acompanhando a sua irmãzinha, e na verdade era o irmão dela, Xiao Shongyu, de 27 anos, o irmão dela do qual ela mencionou mais cedo no manhwa. Se aproximando do Prota com um sorriso sem graça no rosto, a garota apenas diz ao seu irmão que ela irá contar mais tarde para ele a respeito do Prota. No caminho, pois agora estavam com um pouco de pressa, um pouco não, muita pressa. Já dentro do carro, causando um baita clima chatão, o irmão da garota pergunta mesmo se por algum acaso ela conseguiu pegar o elixir revitalizador. Coçando a sua bochecha completamente desconfortável, a garota simplesmente olha pela janela do carro, meio que mudando de assunto, dizendo que tudo isso era uma grande e longa história. E quando ela conta pro seu irmão que a poção foi destruída em um acidente, o cara chega a quase bater o carro, gritando e coringando. O maluco coringou de vez mesmo. Enfim, depois de muita conversa
certo, eles finalmente chegam no hospital, no qual um clima horrível pairava sobre o ar. Afinal, tudo já estava praticamente perdido para eles. E assim que entraram no hospital, 2 médicos velhinhos disseram que a situação do avô da garota não estava muito boa e que provavelmente não lhe restava muito tempo de vida. E nesse momento os olhos da mesma se encheram de lágrimas. Enquanto tudo isso estava havendo ali dentro do hospital, o irmão dela do lado de fora ficava se perguntando o que é que ele faria agora e para onde é que ele poderia correr e talvez pedir ajuda. Quase que chorando, ele reflete que o agente revitalizador foi destruído mesmo. Mas não só o seu avô estava correndo perigo de ir de base, como ele também. E teme que logo até mesmo a sua irmã poderia ir de F. Opa, rapaziada, passando aqui para pedir para vocês darem uma força pro meu amigo Zirks, o cara que criou essa obra de arte aqui que, rapaziada, tá simplesmente sensacional, né? Fala aí. Bom, as redes sociais dele e os links estão aqui na descrição e nos comentários para vocês poderem seguir. Cara, dá uma força pro maluco porque ele merece. Que trabalho insano.